Eu espero que essa conexão aguente. Entrou? Uhum. Boa noite a todos que estão chegando. Aí, Bruno. Beleza. Agora foi. Já foi. Só dá um tempinho, né, para as pessoas irem entrando. Já está começando o pessoal a entrar. Bom, eu acho que a gente já pode começar, né, Bruno? À medida que a gente vai começando a conversa, as pessoas vão chegando. Essa é uma live da Associação dos Portadores de Linfangiomiomatose do Brasil, que é a Alhambra. A Alhambra é uma sociedade que tem por objetivo fazer a conscientização da população em geral para linfangiomioma,tose, que é uma doença rara que acomete principalmente as mulheres. O órgão mais comprometido normalmente é o pulmão, né? Então, por isso que a gente tem aqui dois pneumologistas para estarem conversando nessa live da linfangioleiomatosa, e ela é uma doença quase que exclusiva de mulheres. E como ela é uma doença pulmonar e a Covid é uma doença que tem forte repercussão pulmonar, a Alhambra resolveu fazer essa live para a gente estar conversando sobre esse assunto. Então, quem vai estar participando dessa live hoje é o Dr. Bruno Baldi. O Dr. Bruno Baldi ele é doutor em pneumologia pela USP, Universidade de São Paulo. Ele é também o coordenador do Centro de Referência em Pesquisa e Tratamento da Alhambra Brasil, que funciona na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O Bruno tem feito um belíssimo trabalho de apoio e de pesquisa com relação à LAM, e é a maior autoridade para estar falando hoje aqui para a gente sobre LAM e Covid. Eu vou estar coordenando essa live. Meu nome é Júlio Abreu, eu sou professor de pneumologia da Universidade Federal de Juiz de Fora e sou doutor em pneumologia pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Bruno, bem-vindo a essa live. É um prazer estar dividindo esse momento aqui contigo, dividindo essa tela de celular. Obrigado, Júlio. Vocês estão me ouvindo bem aí? O pessoal vai acenar aí, mas acho que está ouvindo bem, Bruno. Acho que o som está bom. Tá tranquilo. Obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer estar participando aí dos eventos da Alhambra, que é uma associação que tem crescido bastante aí no apoio às pacientes aí nos últimos anos, e a gente vai estar trocando aí algumas experiências relacionadas à doença e dentro do contexto aí da Covid, que é o que tem atormentado todo mundo. Com certeza, né? Ainda mais agora que a gente está muito provavelmente caminhando, né, para uma segunda onda. A primeira onda não terminou, o pessoal fica na discussão se é a primeira onda, se não é a segunda onda, se é repique da primeira onda. Mas o que interessa é que está realmente aumentando, né? Acho que aí em São Paulo vocês estão tendo essa experiência. Aqui em Juiz de Fora, que é da onde eu estou falando, a situação está bem complicada mesmo. Eu acho que aí em São Paulo também aumentou muito, né, Bruno? Mesma coisa, a gente está com os hospitais lotados, tanto públicos quanto os privados, e está corrida. Uhum. Olha só, Bruno, a dinâmica que eu acho que a gente pode fazer é o seguinte: eu recebi uma série de perguntas e eu tentei dar uma ordenada nessas perguntas antes que a gente comece a receber as perguntas que venham de uma maneira mais aleatória. Então, acho que a gente podia primeiro fazer um momento
de responder essas perguntas que estão aqui, que eu acho que tem bastante coisa, e depois, se der tempo, né, a gente tem 1 hora para poder estar discutindo. Depois, se der tempo, até porque com 1 hora a gente consegue salvar e a live fica salva depois para quem quiser ver, rever, quem não viu, para ter a oportunidade de ver. Então, eu vou começar aqui com a pergunta que está aqui. Começar com a primeira pergunta é óbvio, né? É começar com a pergunta que está aqui, que é o seguinte. Os portadores de LAN fazem parte de qual grupo de risco da Covid? Então, só para a gente também estar falando disso, né? O CDC divide entre as doenças que aumentam significativamente o risco das pessoas terem Covid grave, e tem algumas doenças que podem aumentar o risco de ter doença grave, né? Então, por exemplo, a DPOC está no grupo das doenças que aumentam o risco de ter Covid grave, enquanto que a asma está no grupo das doenças que podem aumentar o risco de doença grave. Você tem uma noção já como é que está a LAN nessa situação? Como é que está a linfangiomatosi nessa situação? Ela vai entrar mais ou menos na segunda situação, que pode haver um risco aumentado da doença. Quer dizer, de complicações da doença. Mas, na prática, essas complicações, o que a gente tem visto, elas só vão potencialmente ocorrer naquelas pacientes com uma função pulmonar muito mais comprometida. Isso é uma discussão que eu tive já com o pessoal da China, com o pessoal do Reino Unido e com o pessoal principalmente de Cincinnati lá, que é o centro da Lung Foundation. A gente teve algumas conversas porque, de fato, o número de pacientes com LAN, com COVID, pelo menos clinicamente aparente, é muito pequeno. A gente teve um trabalho nosso publicado agora. Eu ia te falar, você teve uma publicação, né, recente, Isso. E aí você vai comentar essa publicação. Isso. Na verdade, a incidência da Covid foi muito baixa, das 150 mais ou menos pacientes que acompanham, que a gente segue, só 6 tiveram. E a gente teve mais uma aí no meio do caminho, depois da publicação, e nenhuma delas ficou grave. Uma só teve necessidade de internar, usou oxigênio ali por 2 dias, mas já era uma paciente que tinha uma função pulmonar muito comprometida. Mas ela usou 2 dias de oxigênio, recuperou e está super bem hoje. Então, a gente entra sempre na possibilidade porque tem a doença pulmonar de base, então isso por si só já, naqueles quadros mais graves, já traz um risco maior de ter uma complicação mais séria da Covid. Mas do ponto de vista prático, acho, assim, de uma maneira geral, a gente tem que encarar as pacientes com LAN como se elas fossem pessoas sem doença pulmonar, de uma maneira geral. A gente não tem visto complicações maiores. Então, o que a gente recomenda não é um pânico, mas é manter os cuidados habituais para qualquer pessoa em relação à Covid. Que essa era a outra pergunta que estava aqui, né? Vou seguir a lista das perguntas, porque aí a gente tem uma chance de realmente passar com mais detalhes por isso. A pergunta que está é: quais os principais cuidados que os portadores de LAN devem ter com relação à Covid? Primeira questão é não ficar apavorado. Acho que a Covid, quer dizer, a Covid está trazendo um problema para todo mundo, principalmente agora nessa segunda onda. Mas dentro do possível, os pacientes têm que tentar manter as rotinas dela, tentar, dentro do possível, fazer alguma atividade física, desde que não ocorra uma aglomeração. Manter os cuidados habituais de uso de máscara, higienização das mãos, sempre que possível, evitar o contato com pessoas com qualquer tipo de sintoma que possam possivelmente ser relacionados à Covid, e manter o tratamento que está sendo recomendado. Acho que talvez você entre nessa pergunta em algum momento, mas não existe uma recomendação para suspender os sirolimus, muito pelo contrário. Já pode entrar, já pode comentar ela. Já podemos estar comentando. Já pode comentar. Já tem alguns estudos que mostram, inclusive, que a Covid ela interfere na via, pode potencializar a via que os sirolimus atuam. Então, de alguma forma, está sendo estudado, inclusive, se o sirolimus não é um fator de proteção
para os pacientes que usam. Obviamente que ele é muito mais usado em pessoas que são submetidas a transplante, né? Que é uma situação muito mais frequente, mas a questão é que a gente tem que, as que usam a medicação, elas têm que manter o uso dos sirolimus, e se eventualmente elas pegarem o Covid, tiverem Covid e for um quadro leve, a recomendação também é manter a medicação, a não ser que haja necessidade de internação para casos potencialmente mais graves, a gente pode considerar a suspensão da medicação, mas isso tem que ser discutido com o médico que acompanha, o médico que é responsável. Se você quiser acrescentar alguma coisa também em relação às medidas de proteção, Júlio, como você também está vivendo isso aí? É uma coisa que é interessante, né, é que essa via aí do mTOR, né, que você falou, né, que pode atuar como proteção, às vezes o que a gente acha que vai para um lado está indo justamente para o outro lado, né, super interessante. E depois a gente vai ver que isso junta com outras coisas, a gente pode comentar mais no final. Eu acho que a questão que você falou, né, da máscara é muito importante, até porque algumas pessoas acham que por terem doenças pulmonares não podem usar máscara, né? A gente vive isso muito com a asma e com os pacientes com DPOC. E aí começa a circular tudo que é material atualmente na internet, né? Então tem até médico falando, né? Se auto-intitula médico, formado por uma universidade de grande porte, e fala que a máscara vai prejudicar a pessoa, vai provocar baixa de oxigenação, vai provocar aumento de gás carbônico. Se fosse assim, né, ninguém poderia nem. O cirurgião teria que trabalhar sem máscara, né? Pega uma cirurgia de 8, 12 horas, ele ia morrer durante a cirurgia, né? Então, essa é uma prova assim, bem objetiva de que a máscara é fundamental, né? E uma coisa que. Pode falar. O que eu ia falar é que a Covid criou um monte de expert no assunto. Então, todos os profissionais, não só profissionais, quanto pessoas leigas, todo mundo tem uma opinião formada e jura que aquilo é verdade absoluta, né? Então, é um problema. Isso, né? Isso a gente já sabe, né? A pneumologia sempre ela é invadida por todo mundo, né? E de novo na Covid, né? Todo mundo que não é. Vamos, os infectos a gente aceita, né? Mas nem pneumo, nem infecto, e todo mundo está orientando tudo na Covid, né? É uma coisa assim, é uma coisa impressionante. Mas uma coisa que eu ia comentar e que você também a gente está observando, né? É que eu tenho certeza, queria até saber se você também está passando por esse problema. O que a gente está vendo aqui na segunda onda é que na primeira onda a gente teve uma parte de doença grave. Aí depois, quando a gente começou a atuar mais na parte de usar máscara e fazer distanciamento, reduzir uma carga viral, a doença começou a se apresentar mais leve. Mas agora, o que eu estou vendo nessa segunda onda é uma doença muito mais agressiva do que a gente estava vendo antes, porque as pessoas estão se contaminando sem máscara, estão passando a doença para outras pessoas sem máscara. Você está tendo essa observação aí também? É a mesma impressão, inclusive pessoas jovens. Eu tive agora um caso clássico, um menino que veio de Goiás, 21 anos, magro, não tinha doença nenhuma e ele teve uma doença super grave. O que a gente sabe é que quanto maior a carga de exposição ao vírus que a pessoa tem, existe uma chance maior dela ter quadros mais graves. Então, o fato dela não estar usando máscara, de estar aglomerando, provavelmente ela está se expondo a uma carga viral maior e isso traz um risco de doença mais grave, né? E a outra coisa também é que às vezes a pessoa acha que ela está super protegida porque ela só tem contato com a família, né? E às vezes aquele sobrinho ou neto ou até um filho, né, que tem 18, 19 anos, né, que está no vigor da idade, né, está saindo para tudo quanto é lado e é essa pessoa que vai trazer agora a Covid, né? Então esse cuidado tem que ser reforçado, né, com relação à família. Uma outra pergunta que está aqui é com relação às provas de função pulmonar. Uma preocupação das pacientes que têm que fazer acompanhamento com função pulmonar, se as provas de função pulmonar já estão liberadas, se as pessoas já podem voltar a fazer função pulmonar, se existe nesse momento, deveria segurar um pouquinho essa função pulmonar. O que você fala aí? O problema é que, assim, se fosse no começo da pandemia, essa resposta seria sim. O problema é que a gente já está vivendo isso há 8 meses e para determinados pacientes ou determinadas pacientes, você ficar tanto tempo sem uma avaliação funcional, principalmente se
se não tiverem, principalmente se estiverem utilizando algum tipo de tratamento que a gente esteja avaliando o efeito do tratamento, a ideia agora é que o exame seja feito, principalmente para aquelas com doenças moderadas a grave. Para aquelas que já estão com a doença estável há muito tempo, principalmente estão num período já na menopausa, acho que dá para a gente esperar um pouco mais, para elas esperarem um pouco mais para fazer o exame. Agora, nas outras situações, as que estão usando sirolimus, que tem uma doença mais com comprometimento maior, a minha recomendação é de fazer o exame quando ele for solicitado, porque, em geral, pelo menos aqui, os locais que estão realizando os exames, eles estão fazendo com bastante segurança, com intervalo maior entre os exames. Então, a chance de ter alguma complicação relacionada ao exame, de contaminação no local do exame, me parece pequena por aqui, né? Aqui a gente estava tendo alguns locais que estavam tirando a alça inspiratória do exame, mantendo só a parte expiratória do exame. Você está tendo alguma observação nesse sentido? Você acha que isso faz algum sentido? Acha que não faz nenhum sentido? Acho que não, assim. Em teoria, você tem um risco maior de contaminação, mas se você tiver os processos que estão sendo recomendados de limpeza, de higienização dos filtros e dos dispositivos, eu não vejo tanta necessidade de fazer um exame menos completo, digamos assim, né? Tanto que as provas de função completa já estão liberadas, né, para serem feitas, né? Então... E qual que tem sido a sua experiência assim, de fazer parte, começar esse atendimento híbrido que a gente está fazendo de alguns pacientes crônicos, até para poder reduzir essa necessidade de ir até os ambulatórios, né? Eu acho que a gente aprendeu muito com isso também. Vocês estão fazendo alguma coisa de teleatendimento, por exemplo, na USP, vocês estão fazendo alguma coisa direcionada para a LAN de teleatendimento, ou você orienta que algumas pacientes possam, com seus médicos, fazer um teleatendimento? Você acha que é fundamental o atendimento presencial? Não, para algumas situações acho que daria para fazer, principalmente nessas situações que eu falei de pacientes com doença mais leve. No HC a gente está, principalmente no INCOR, que liderou esse processo de teleconsulta, a gente já está com uma experiência bem interessante em relação a isso, inclusive com algumas questões de teleconsultoria para UTI, mas só que a gente não consegue ainda fazer isso de uma maneira para abranger todo mundo. Mas a ideia é que, inclusive, isso está sendo agora discutido, um projeto para ser financiado aqui pela Secretaria do Estado, por um atendimento aí de pelo menos 30% a 40% do fluxo do ambulatório sendo feito baseado em teleconsulta. Agora, no consultório privado, isso tem funcionado muito bem. Assim, então, as que tiverem condição, ou as que forem acompanhadas por um médico de convênio ou um médico particular, que tiverem acesso a essa questão de teleconsulta, acho que vale a pena considerar, principalmente se não for uma doença muito grave. Agora, essa questão da teleconsulta, eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que isso vai ser implantado, não sei qual é a sua impressão, mas com essa, a gente viu que com essa situação, muitas consultas, na verdade, elas são, principalmente aquelas consultas de rotina, a gente vê que a teleconsulta consegue substituir muito bem essas situações. Então, acho que é um caminho sem volta realmente. Não, eu também tenho a mesma impressão sua. Eu estou trabalhando praticamente não, eu estou trabalhando nesse momento só por teleatendimento. A gente está num volume absurdo de teleatendimento aqui, quase que o dia inteiro fazendo teleatendimento. E até quando você tem alguns outros recursos, né? Por exemplo, hoje, e eu acredito que um grande número das pacientes com LAN, dos pacientes com LAN, já tem um oxímetro. Então, essa popularização do oxímetro também ajudou muito, né? Facilitou, ajudou nessa complementação. Os retornos que você falou que a gente diminuiu. Para poder ver exames, né, no próprio retorno, é muito mais fácil a gente ter acesso ao exame e ver pelo site da clínica de radiologia, ver pelo site do laboratório, do hospital. Ficou tudo muito mais fácil, né?
a gente também ganhou em tempo, né? Uma dinâmica melhor do processo. Eu concordo plenamente. E com a questão até da prescrição, né? A gente poderia estar prescrevendo pela base do Conselho Federal de Medicina. Eu acho que isso realmente ficou fantástico. Eu acho que como você disse, caminho sem volta mesmo. Tem agora aqui algumas questões que são questões não específicas da LAM, né? Tem uma pergunta que veio aqui ainda, depois a gente abre para ver que tem mais alguém. Você perguntou se pacientes com pleurodese precisam de algum cuidado especial. Eu não entendi se é no contexto atual ou se é de uma maneira geral, assim. Também não está aqui, mas eu acho que é dentro desse contexto da Covid, se quem já fez pleurodese tem que tomar algum cuidado especial. Não, na verdade, não tem nenhuma recomendação específica, não aumenta o risco de complicação e, de fato, só entrando dentro desse assunto, a tendência hoje, a recomendação hoje é, já no primeiro episódio do pneumotórax, a gente recomendar a pleurodese, mesmo dentro desse contexto atual da Covid, porque isso já se sabe reduz muito o risco de recidiva, né, do pneumotórax. Então, não tem nenhuma relação de aumentar risco, não. Certo. Daqui a pouco a gente abre para as outras perguntas, mas aí agora tem algumas coisas aqui que são tipo genérico. Uma pergunta rápida, uma delas é vitamina D e Covid. Aí depois vai vir uma opção dessas coisas aí. Então, tem alguns estudos experimentais mostrando que eventualmente a reposição de vitamina D poderia trazer algum benefício, mas do ponto de vista prático, até o momento, nenhuma dessas medicações que são utilizadas aí ainda em larga escala em alguns locais, como vitamina D, ivermectina, a própria azitromicina, anita, a gente não tem mais nenhuma recomendação. E mesmo a hidroxicloroquina, que eu cheguei a prescrever no início da pandemia, mas poucos meses depois a gente já parou de prescrever porque as evidências foram surgindo que não melhoravam e na prática a gente via também que não funcionava. Então, nenhuma medicação, no fundo, para paciente que não interna, a gente não tem indicação de utilizar nenhuma medicação nesse momento que vá mudar o desfecho das pessoas, da doença, né? Sim, essa questão, só para a gente poder também repassar algumas coisas, que deu muita confusão. Outro dia eu falei sobre vitamina D e aí veio, né, você recebe uma carga, né, absurda. E o que a gente já sabe, né, de doença respiratória é que quem tem baixo nível de vitamina D tem maior risco de ter infecções respiratórias. E foi isso que foi observado também na Covid, né? Quem está com vitamina D baixa tem mais risco de ter a doença. Mas quem teve a doença não teve doença mais grave, nem teve mortalidade maior. Quer dizer, depois que já está com a doença, não adianta repor vitamina D com 50 mil unidades por dia, né? E normalmente baixa vitamina D é marcador de outras condições associadas, né? De um paciente que está sedentário, que não está saindo de casa, não está tomando luz solar, não está alimentando corretamente, está com obesidade, está com diabetes, está com outras condições associadas, né? Talvez tenha que ficar mais atento para isso. Tem uma coisa, Bruno, que é interessante, que é o da Anitta, né? Da Anitta Zoxanida, que o trabalho, não sei se você sabe desse dado, o trabalho que foi conduzido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, o autor principal dele é o Lapa. Não sei se você viu, é o Zé Roberto Lapa, Silva, que é um pesquisador de primeira linha, né? E que ele observou que dentro da população do estudo, que é uma população pequena, houve uma redução dos indicadores de carga viral. Então, esse trabalho está submetido, né, para poder ser avaliado. Pode ser que daí saia alguma coisa, eu não sei se vai sair, né? Nós que você falou, nós todos já usamos, passamos por toda essa fase, né? Da cloroquina, que foi abandonada completamente, da azitromicina, da ivermectina. Então, a gente ainda tem coisas também que a gente tem que aguardar, né? Mas o melhor é a pessoa que você acabou de falar, que a pessoa não se exponha para não ter doença, né? E para não ter doença grave. Bom, deixa eu ver o que mais que tem aqui. A gente pode abrir para as perguntas, que aí
A Maria Clara está coordenando as perguntas, que eu também não consigo acompanhar todas as perguntas que vão passando nessa tela. É verdade. Entendeu? Aí a Maria Clara tá aqui por perto, ela pode ver o que ela vai trazer de perguntas. Tá. A minha assistente está chegando com mais alguma coisa? Então, me dá aqui. Ô, Bruno, tem uma coisa que eu acho que é interessante também a gente comentar, né? Porque nesse último 1 ano, eu tenho trabalhado muito com a parte de sobrepeso, obesidade e doença pulmonar. Tem lido muito, tem visto muita coisa. E enquanto que a gente sabe todo o impacto, né, da obesidade na parte cardiológica, na parte endocrinológica, acho que a gente esquece com frequência a parte da obesidade pulmão, né? E a gente está vendo que a obesidade vai atrapalhar muito o paciente ou um paciente com obesidade que venha ter Covid grave, ele vai ter maior risco, inclusive, de ter Covid grave. Uma das condições é uma condição mecânica, né? Porque ele tem uma menor área de pulmão, né? Esses pacientes muitas vezes já têm até algum grau de hipoxemia. E eu tenho estudado muito, até comentei isso contigo, a questão da gente fazer algum tipo de atuação nesse sentido. E eu acho que às vezes as pessoas se preocupam muito, falam que se preocupam muito com uma doença específica, né? Então eu estou muito preocupado com o meu pulmão. Estou muito preocupado com o meu pulmão, mas o peso está batendo lá em cima. E aí, junto com o peso lá em cima, vem todas as complicações metabólicas, né? Vem diabetes, vem hipertensão arterial, vem esteatose hepática. Então, acho que depois todos os pacientes que têm doenças crônicas pulmonares precisam ficar mais atentos, né? Do que eles podem fazer, né, para poder reduzir isso. Eu acho que depois isso pode ser alguma coisa que a gente faça junto com a Alhambra, porque quando a gente fala que precisa reduzir carboidrato, o que a gente percebe é que até alguns médicos têm dificuldade de saber onde é que está realmente o carboidrato. E se eu reduzir o carboidrato, eu vou colocar o quê na minha dieta, né? Mas eu acho que isso é uma coisa assim, que é uma parte muito interessante. E aí eu passo para uma pergunta. O que você tem observado? Você que está com essa experiência aí absurda de Covid, você tem observado realmente essa correlação da obesidade e da gravidade da Covid e das dificuldades relacionadas com Covid e obesidade? Na verdade, acho que o que os estudos mostraram e o que a gente vê agora na prática é que a obesidade é o principal fator de risco de complicação grave. Eu até arrisco a dizer que a obesidade, nesse contexto atual, ela é pior do que a idade. Porque você pega pacientes com mais de 60 anos, mais de 70 anos, com peso controlado, sem um fator de risco mais importante, ele, em geral, ele vai bem na evolução da Covid. Obviamente que a gente tem algumas exceções. Agora, o obeso, quando adquire a doença, mesmo jovens, de fato é o principal fator de complicação. É uma situação que, quando complica, acaba sendo bastante difícil o manejo, porque não é fácil colocar esse tipo de paciente em ventilação mecânica, você também sabe disso. Então, com o pulmão todo infiltrado, inflamado, você ainda coloca a questão mecânica do peso ainda em cima desse problema. Então, para a gente fazer a pronação do indivíduo, que é uma medida que a gente tem usado aí com frequência, é um transtorno para toda a equipe. Então, acho que a obesidade, a principal situação que colocou a obesidade à prova foi a Covid, assim, porque é o grande fator de risco e eu espero que isso seja um fator suficiente para as pessoas mudarem hábitos de vida, né? Porque a obesidade, obviamente, tem questões familiares, tem questões genéticas, mas ela está relacionada diretamente a questões comportamentais, né? Então, ela trouxe essa situação. Né? Tomara, né, que as pessoas se conscientizem, né? E eu acho que é muito mais fácil a pessoa se conscientizar enquanto ela ainda está na faixa aí de sobrepeso, né? É mais fácil você não ter que passar para a obesidade, como a gente vê que a pessoa está no sobrepeso e continua caminhando, né? Só vai caminhando, né? Então,
eu tenho até, em algumas coisas que eu tenho falado, eu já tenho chamado sobrepeso de pré-obesidade. Igual a gente fala pré-diabetes, né, para poder já dar algum impacto lá naquela glicemia que está começando a sair da rotina. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante, é com relação à vacina, vacina, as vacinas antipneumocócicas, a pneumo 23 e a pneumo 13. Se essas vacinas dariam alguma proteção com relação à Covid e se haveria alguma indicação fugindo da rotina para se fazer pneumo 13 ou pneumo 23. Não, fora da rotina, não. A única questão, e a vacina em si, ela não traz uma proteção contra a Covid. O que está se estudando, inclusive, é a questão da vacinação pela BCG. Se ela traz uma proteção ampliada no sistema imunológico, que de alguma forma vai trazer uma proteção, inclusive, contra a Covid. Mas é uma situação que a gente ainda depende de alguns estudos. E mais especificamente para a vacina pneumocócica, eu não li nada a respeito e também não conversei com as pessoas que mexem com essa questão de vacina e não tem nenhuma recomendação especificamente para utilizar a vacina pneumocócica para proteger da Covid. Perfeito. Quando você falou aí da BCG, só para as pessoas terem uma ideia, quem já foi vacinado com a BCG teria proteção ou a observação seria que a pessoa teria que fazer uma nova dose de BCG para poder ter proteção? Então, essa é uma das perguntas de $1 milhão, né? Então... Responde aí que você ganha $1 milhão. Então, mas na verdade, assim, o problema é assim, quem tomou a vacina da BCG há muito tempo acredita que está protegido, mas na prática, a minha impressão é que precisaria de um reforço para ter uma imunidade mais ampla, mas isso é só uma questão de opinião. Acho que a gente ainda não tem essa resposta definitiva, né? E já que a gente entrou na vacina, como é que você está enxergando a questão das vacinas? É uma pergunta que vem o tempo todo, né? Quando vão ter vacina? Qual vacina? Se tiver mais de uma, qual vacina deve fazer? Você comenta alguma coisa disso? Eu acho que a vacina vai ser a única solução, pelo menos na teoria, para a gente resolver esse problema, porque está nítido que a gente vai ficar até boa parte da população adquirir a doença, a gente vai ficar nesse sobe e desce no número de casos. Então, acho que a vacina vai ser a única solução definitiva. O que a gente tem conversado aqui, obviamente que vai haver uma variação aí de liberação das vacinas entre os estados, mas o que a gente tem conversado é que a gente acredita que até março, abril, a gente tem uma liberação mais ampla das vacinas para vários estados. As vacinas, em teoria, elas têm uma porcentagem de eficácia que é um pouco diferente, que varia um pouco entre elas, mas todas elas adquiriram uma porcentagem acima de 60%, que é o que é considerado adequado no contexto atual para ter uma proteção significativa. Então, acho que aí a questão da liberação da vacina vai entrar um pouco na questão do custo, porque dependendo da vacina, ela pode ser 5 ou 6 vezes acima do preço de uma outra. E de uma questão de acordo aí com os fabricantes. Agora, a minha impressão é que em março, abril, a gente já vai ter isso com uma disponibilidade mais ampla para a população, e aí a gente vai ter que se usar a que for disponível primeiro. Agora, a tendência é que a gente tenha mais de uma vacina disponível no mercado mais à frente, né? E dessas que estão aí, você particularmente, você acredita que alguma vai ser a que vai provavelmente ser mais utilizada ou que vai ter um potencial maior aqui no Brasil? Eu acho que, assim, a que vai ter um uso mais amplo, a minha impressão vai ser a vacina de Oxford. Pela questão do custo, por uma questão de alguns acordos do governo.
mas acho que de alguma forma isso vai acabar variando, pelo menos no início, vai variar um pouco de estado para estado. Por exemplo, o governo de São Paulo fez um acordo mais amplo com a vacina chinesa. O Ministério da Saúde fez um acordo aparentemente maior com a vacina de Oxford, mas acho que isso aí vai variar um pouco. Agora, em teoria, parece que a vacina da Pfizer é a que dá o maior índice de eficácia, que é perto de 95% agora. Mas, por outro lado, ela é 5 vezes mais cara do que a de Oxford. Então, acho que inicialmente a gente vai ter a chinesa e a vacina de Oxford de uma maneira mais ampla e depois eu acho que provavelmente as outras vão ter que abaixar o custo também e a gente vai ter aí circulando umas 3 ou 4 vacinas. Parece que a da Pfizer, né, que está com um efeito realmente, né, foi a primeira a mostrar o efeito, né? É. Eles têm um desafio, né, que é o desafio da questão da temperatura, né, da temperatura de conservação dela, que é a vacina de menos 70 graus, né? Mas eu estava vendo outro dia que nos Estados Unidos eles já estão contornando isso bem, que a distribuição com gelo seco vai conseguir, desde que você tenha um acondicionamento adequado, vai conseguir contornar essa questão dos freezers, né? Quem não sabe, né? Um freezer de menos 70 graus é uma coisa que a gente só tem normalmente em centros de pesquisa. Não é mesmo num centro de pesquisa, não é todo mundo que tem acesso a um freezer de menos 70 graus. Um freezer comum dá menos 20 graus, né? Então, mas é a vacina que parece que está mostrando assim, uma plataforma nova, né? Ela e a da Moderna, né? É uma plataforma nova e que provavelmente vai ter um efeito intenso, né? Que a gente ainda não sabe que como as outras, embora que as outras estão próximas, né? Mas a gente ainda tem que esperar algum tempo também para poder ver segurança, né? A gente precisa de um pouco mais de tempo ainda, né? Mas eu acho que ainda que tudo esteja pronto para janeiro, acho que até os próprios trabalhos de segurança eles devem começar a sair em janeiro, não é isso? Que você Não, eu acho que agora no começo do próximo ano a gente já vai ter essa resposta. E umas perguntas que eu vi aqui que surgiram é a questão das pacientes que estão em uso do sirolimus, né? da vacinação. Que se elas vão poder vacinar ou não. Nenhuma população, nenhum paciente usando imunossupressor com alguma doença potencialmente que cause redução da imunidade, nenhum paciente com esse perfil foi incluído nos estudos. Do ponto de vista teórico, as pacientes que usam sirolimus, elas, na teoria, podem utilizar boa parte das vacinas, dessas vacinas da Covid, porque, por exemplo, a vacina de Oxford, o vírus é um vírus inativado, então não é o vírus atenuado. A vacina da Pfizer e a Moderna, elas são baseadas na utilização do RNA mensageiro, que é uma situação que também não causa doença ativa. Então, a maioria das vacinas vão poder ser utilizadas, isso na teoria, mas não foram populações testadas. Eu acho que a gente vai ter que ter um uso aí inicial um pouquinho mais amplo, sentir qual vai ser de fato a segurança da vacina numa população mais ampla, em termos assim de efeitos colaterais, para a gente depois considerar o uso nessas situações de redução da imunidade. E até só para complementar, né, a própria a chinesa também é de vírus inativado. Então, quer dizer, tudo que está saindo, a gente não está com nenhuma que seja vírus atenuado, né, que não possa ser usado com imunossupressão. Tem uma coisa que é interessante também, né, que eu acho que dificilmente a gente vai ter esses grupos especiais sendo estudados. A gente é que vai ter que começar a ver esses pacientes, e aí uma coisa que é um dado que é interessante, né? Quando é coisa que é feita no Brasil, a gente sempre deve mostrar que tem um valor diferente. Tem um grupo de pesquisadores do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que eu até fiz já uma live no meu Instagram com um deles, que é o Fernando Kreutz. Eles desenvolveram um teste, que é o teste que chama Imuno S-CoV-19. E esse teste é dirigido para a proteína S da Covid. E ele é um teste quantitativo. Então, ele tem sido o teste que tem mostrado maior sensibilidade e especificidade
para poder ver quem teve doença e quem não teve, e ele tem correlação direta com o desenvolvimento de anticorpo neutralizante. Então, eu acho que isso vai ser um teste que a gente vai poder utilizar, né, nesses grupos de pacientes. Você não vai ter que fazer teste para ver todo mundo se a pessoa desenvolveu anticorpo ou não, mas nesse grupo eu acho que, e até também a vacina não depende só de anticorpo, né? Ela vai ter resposta celular também. Mas eu acho que essa aí vai ser uma aplicação legal desse teste. A gente já tem utilizado aqui por causa de, às vezes, de diagnóstico falso positivo, que por incrível que pareça, a gente tem visto alguma coisa de falso positivo com PCR em secreção. E depois, aí a pessoa fica com a falsa impressão de que ela está protegida, né? E aí sai para pegar Covid e fala, acha que vai pegar Covid de novo, né? Ela não teve Covid, vai pegar. Então, esses testes, eu acho que eles vão ajudar para a gente poder fazer essa correlação com a vacina. E o fato também da gente saber que a imunidade humoral está muito mais presente do que mostram os testes habituais, acho que é uma outra coisa positiva, né? Porque as pessoas já estão ficando apavoradas com reinfecção. Nem passando da fase da infecção ainda, as pessoas já estão apavoradas com reinfecção. Né? Então, pouco provável. Pode falar, Bruno. Não, tô falando que essa questão da reinfecção, ela está descrita, mas ela é improvável, né? Assim, dentro da população. Improvável, infrequente, né? Então... 56 milhões de pessoas no mundo com Covid têm documentados até agora 5 casos de reinfecção, bem documentados. Então, e essa questão, a gente teve, eu não sei se você chegou a assistir no congresso da Sociedade Brasileira, teve uma mesa bem interessante, o pesquisador lá de Pelotas, lá, o Pedro Alau, ele falou que, baseado nos estudos dele, e obviamente isso também com base em estudos mundiais de incidência, que mais ou menos 30 milhões de pessoas já pegaram Covid no Brasil, né? Esse vai ser um outro desafio para a vacina, né? Quem já teve Covid, como é que vai ser a resposta? Que é outro grupo que não está sendo estudado especificamente, né? Quem já teve... Será? Bom, tem coisas que não pode falar muito para... Mas vai ser um outro desafio, né? Para poder saber quem teve Covid pode vacinar, não pode vacinar, esse grupo vai ter que ser estudado primeiro, vai ter um grupo controle, não vai ter... É muita coisa, né? E o pior é que a gente vê que o país não está se mobilizando da maneira adequada, né? Acho que nem a gente já era para estar muito mais avançado, né, nessa questão de organização de vacinação e observação de grupos especiais, né? Assim que a vacina for aprovada, eu não sei se vocês já estão preparando isso, algum estudo assim que a vacina for aprovada para poder incluir grupos especiais. Vocês estão pensando nisso? Não. Ainda não. Tem uma pergunta aqui que é para saber se não está diretamente a ver com a Covid, mas as pessoas agora estão aproveitando, né, que a gente ainda tem um espaço aqui de tempo, para saber se Atrovent e Berotec a longo tempo prejudica a saúde. Na verdade, toda medicação ela tem o potencial de ser prejudicial, mas agora quando elas estão indicadas e estão prescritas nas situações corretas, e desde que não haja uma contraindicação formal, por exemplo, um indivíduo com arritmia descontrolada frequente, que vai ser basicamente esse tipo de contraindicação, não tem nenhuma evidência de que isso vá prejudicar a saúde. Usando nas doses habituais e recomendadas e para situações corretas, não faz mal. A questão é que, bom, isso aí é uma outra discussão. O problema é que, principalmente não pneumologista, prescreve broncodilatador para qualquer coisa que chia, qualquer coisa que dê falta de ar, então isso acaba sendo um problema, né? O uso indiscriminado de broncodilatador, isso eventualmente pode trazer problema. Tá certo. Tem algumas questões aqui que estavam para quando a gente terminasse basicamente a questão da Covid, que eu acho que a gente aí rapidamente já passou pelos pontos principais, né? Se alguém está chegando agora, né, só para poder lembrar que o Bruno já falou aqui que as pacientes com LAN não têm um risco especial, a não ser as pacientes que têm comprometimento muito intenso da função pulmonar, que as pacientes que estão em uso de sirolino também não devem parar o uso de sirolino, nem tem um risco aumentado por estarem em uso de sirolino. São as mensagens importantes, que a gente tem que continuar tomando os mesmos cuidados, as pacientes têm que tomar os mesmos cuidados,
que todo mundo tem que estar tomando hoje, de usar máscaras, não aglomerar, não ficar em ambiente fechado, tentar manter o distanciamento social. E aí, Bruno, tem agora aqui uma questão que aí agora já está extra-Covid, que algumas pessoas que são ligadas à Alhambra têm tido essa pergunta, com relação ao que a Alham Foundation anunciou o surgimento de uma nova possibilidade de tratamento da Alham e de outras doenças intersticiais pulmonares. Se você já pode dizer alguma coisa sobre esse tratamento, se já existe alguma coisa além só de laboratório, se já tem alguma coisa clínica com relação a essa nova linha de medicação. Eu não sei exatamente qual a medicação que estão falando, mas eu imagino que seja o nintedanib, que é uma medicação que é utilizada para outras doenças pulmonares intersticiais, que dão principalmente fibrose no pulmão. E tem um estudo em andamento na Itália, com um pesquisador de Milão, porque essa medicação ela atua numa das vias que estão relacionadas ao estímulo da proliferação das células da lã e da multiplicação das células da lã, mas a gente não tem uma resposta definitiva, né? É que, assim, no fundo, como a gente encara e deve ser encarado a lã como um tumor mesmo, de velocidade muito lenta, ou às vezes até um tumor que não progride, no fundo, daqui a alguns anos, a gente vai estar falando em tratar a lã com mais de uma medicação, com 2, 3 medicações, semelhante ao que a gente tem para outros tipos de tumores, né? Então, a ideia de desenvolver uma outra droga não é nem uma questão de substituir os sirolimus, é mais futuramente o potencial de associação de medicações para a gente conseguir realmente a cura da doença, porque o sirolimus, muitas vezes, ele controla a doença, mas ele não é um tratamento que determine a cura da doença, né? A outra pergunta aqui é sobre o papel do exame de sangue, o FEGFD, no diagnóstico da LAN, e se esse exame está sendo feito no Brasil. Não, a gente estava fazendo, o exame não... a gente teve um problema... Como é que você fala o nome desse exame aqui? VGFD. Tem algum jeito? Não, é VGFD mesmo. É pela sigla mesmo, não é pelas letras todas. Ele é um marcador, só explicando o que é o VGFD rapidamente, ele é um marcador que a gente dosa no sangue e ele se mostrou que tem uma atividade muito específica para lã em comparação a outras doenças que causam cistos no pulmão. Então, quando ele está alto numa pessoa que tem cisto no pulmão, a gente não precisa fazer a biópsia de pulmão para fechar o diagnóstico. A gente tinha disponível mais na parte de pesquisa. A gente teve um problema sério lá no laboratório, que a gente acabou perdendo os kits todos. E agora a gente está retomando isso. A gente conversou com o laboratório. A ideia, inclusive, é a gente conseguir uma disponibilização maior aí nos próximos meses para atender a demanda, inclusive, de outros estados, né? Mas acho que até fevereiro, março, a gente acredita que vai estar com isso resolvido. Você vai ter disponibilidade para estar fazendo em São Paulo especificamente ou em outros estados também? Não, aqui, no laboratório do HC mesmo, do INCOR especificamente. Mas mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, são poucos centros que fazem. Boa parte das amostras são mandadas para Cincinnati, ou para um laboratório acho que é Minnesota também. Então, não é tão simples. E o problema do kit do VGF é que quando você abre o kit, você tem que utilizar o kit todo, que varia aí de 30 a 60 pacientes por kit. Então, você tem que acumular um número de amostras para abrir o kit, entendeu? E esse sangue poderia, inclusive, ser mandado de outros laboratórios para poder ser centralizado aí e depois fazer o exame. Pode. A ideia é... Tá. Tem isso aqui, que eu acho que já foi tudo.
Tem uma coisa que a gente está começando a observar, você também, é lógico que quando a gente vê uma coisa, você está num centro muito maior, você já deve estar vendo isso também com muito mais intensidade. Com esse uso absurdo da tomografia computadorizada, né, com 80% de indicações provavelmente desnecessárias, mas sendo feita agora a larga mão. Hoje eu já vi um colega me pediu uma opinião numa paciente que incidentalmente descobriu que ela estava com LAN. Você está tendo já alguma coisa dessa observação de achados incidentais de LAN? Porque a pessoa teve Covid e foi fazer a tomografia e aí vem a LAN? Você já teve alguma coisa assim? A gente já teve 2 diagnósticos aqui e mais uns 2 casos que tinham cistos no pulmão, mas eram cistos que não eram característicos de LAM, provavelmente eram cicatrizes por processos prévios aí de infecção ou de alguma exposição, mas a gente fez 2 diagnósticos aqui de LAM com essa questão da tomografia. Talvez tudo que a gente tenha feito de campanha até agora para tentar fazer um diagnóstico mais precoce, de repente nós vamos conseguir com a Covid, né? A opção de gente vai estar fazendo, muita gente vai ter, né? Em todas as idades, e fazendo tomografia de todo mundo vai acabar aparecendo, né? Aparecendo mais coisas. Sem dúvida. Tem uma pergunta que eu vou te passar que os médicos fazem o tempo todo, né? Quando não há necessidade de fazer biópsia na LAM e quando não há necessidade de fazer biópsia para o diagnóstico de LAM e quanto que há necessidade de fazer biópsia para o diagnóstico de LAM? Na verdade, se você tiver o cisto no pulmão com angiomiolipoma no rim, que é um tumor benigno no rim, ou com as manifestações de esclerose tuberosa, que são aquelas alterações na face, ou se eventualmente tiver líquido dentro da pleura, que é um líquido que tem um aspecto leitoso, mesmo quando a gente funciona, quando existem esses achados, não tem necessidade de fazer a biópsia. E a outra questão é que mesmo sem esses achados, se a gente tiver a disponibilidade de dosar o VEGF-D e ele for acima de 800, que é o corte que a gente usa, também não tem necessidade de fazer a biópsia. Digamos que hoje a gente está biopsiando cada vez menos. Acho que seguramente não dá 40% dos casos que são recentemente diagnosticados são submetidos à biópsia. É bem menos frequente. Perfeito. Ô Bruno, acho que agora a gente pode abrir para considerações que você queira fazer, para a gente poder, a gente já está chegando na beiradinha aqui do tempo, para a gente poder, para eu conseguir salvar sem perder a live. Então está aberto para suas, eu já agradeço antecipadamente, né, em nome da Alhambra, já agradeço a sua participação, você sempre é uma pessoa que tem uma disponibilidade impressionante para os projetos da Alhambra, então já fica esse agradecimento que eu faço em nome da Alhambra e abro para você fazer suas considerações finais. Não, primeiro, agradecer a oportunidade, é sempre um prazer estar falando com todos aí e estou sempre à disposição para as dúvidas dos pacientes, via WhatsApp, via e-mail, a gente acaba mantendo um contato próximo por conta das questões todas lá do contato do HC e tal. E eu acho que nesse momento que está todo mundo de fato apavorado, acho que são 2 questões que eu acho que são fundamentais, só para reforçar essa situação toda. A primeira é tentar, dentro do possível, manter uma rotina habitual de utilização de medicações, dentro do possível comparecimento às consultas, ou pelo menos mantendo algum contato, alguma possibilidade de tirar as dúvidas com o médico que acompanha cada paciente. Então, tentar manter essa rotina, de não ficar apavorado com a Covid, só manter as medidas de proteção habituais. E se eventualmente pegar a Covid, não é o fim do mundo. A gente está vendo na prática que as pacientes com LAM, todas as pacientes que eu vi com Covid, tanto aqui quanto fora do Brasil, a gente não teve nenhum
nenhum óbito e nenhum caso de ventilação mecânica de paciente com LAM com Covid. Então, se pegar a Covid, é manter os cuidados habituais, ficar isolado em casa e, eventualmente, se precisar internar, interna, mas não é uma situação que traz um risco maior de complicações habitualmente. Então, a questão é tentar manter a calma dentro do possível e seguir as rotinas e as recomendações que precisam ser seguidas. Não sei se você quer completar também alguma coisa, Júlio. Não, você já falou tudo. Excelente. Acho que o recado foi bem passado. Acho que todo mundo teve chance de apresentar as dúvidas, né? Mais para frente, depois, se for o caso, a gente faz um outro encontro, né? Lá para março, quando estivermos na terceira onda, você falou, né? A gente melhora, piora, melhora. Até aí a vacina já está chegando, aí a gente já faz uma live só sobre vacina. Não, estou à disposição. É sempre um prazer, sempre ótimo. Obrigado. Eu vou encerrar agora para a gente não perder o tempo. Tá, boa noite. Um abraço. Tchau, boa noite.